Novamente estou aqui para estudar e meditar no capítulo 10 do livro de Atos, dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo, que é a primeira pessoa a ser alcançada, ou seja, os gentios eram uma promessa na palavra de Deus. Lá em Isaías, Deus já falava que Jesus vinha, mas ele viria alcançar os gentios, porque ele viria para os judeus não queriam, iriam rejeitá-lo, mas aí ele vai e vem para os gentios. Então, aqui no capítulo 10, começa a ser cumprida a promessa de Jesus, ou seja, a casa de um primeiro gentio que é alcançado é Cornélio, é esse homem chamado Cornélio. Então aqui nós vamos ver que o centurião Cornélio era um homem religioso, temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Da mesma forma hoje, né? Quantas pessoas são tementes a Deus, conhecem, são religiosos, vivem nas igrejas, mas não conhecem a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer a sua palavra. Então, assim era Cornélio, aquele homem religioso, temente a Deus, mas não conhecia quem era Jesus. Foi preciso Pedro ir na casa dele, falar de Jesus para eles se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, historicamente, esse capítulo ele ocorre por volta do ano 40 depois de Cristo, e Jerusalém e toda a Palestina estavam sob o domínio romano. E havia um clima tenso entre judeus e gentios. Gentios eram todos aqueles que moravam fora de Jerusalém, fora de Israel. Todas as pessoas que não eram judeus eram chamados de gentios. Então, havia um clima tenso entre os judeus e os gentios, alimentado pelas diferenças religiosas, culturais. O preconceito era tão grande, tão forte, que para muitos judeus entrar na casa de um gentio era impensável. E aqui nós vamos ver que para que Pedro pudesse entrar na casa de um gentio, foi preciso ele ter um sonho mandado por Deus para que ele pudesse entrar na casa de Cornélio. Então vamos ver aqui o capítulo 10, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estou aqui diante do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos revelar, Senhor Jesus, a sua palavra, não só para mim, mas para cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então começa dizendo assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então nós vimos no capítulo anterior que Pedro, ele fez ele estava na cidade de Lida, né? E ali ocorre um milagre, ele cura um homem chamado Enéas. E na cidade vizinha, na cidade de Jope, ocorre o falecimento daquela jovem chamada Dorcas, né? Tabita, cujo apelido era Dorcas. E as pessoas, quando sabem que Pedro está na cidade de Lida, mandam chamar Pedro para vir até a cidade de Jope. E ali ele vai e ressuscita aquela mulher. E ele está na cidade de Jope. E aqui Cornélio, que morava em Cesareia, próximo à cidade de Jope,
Cornélio, um homem gentil, piedoso, temente a Deus, mas não conhecia Jesus ainda, não tinha ouvido falar ainda sobre Jesus. E aqui ele, para mandar chamar aquele judeu, Pedro, para vir até a sua casa, ele tem um sonho, ou seja, Deus vai e faz com que um anjo chegue até ele, né? Ou seja, ele recebe a visão daquele anjo e o anjo diz a ele que ele mande mensageiros até a cidade de Jope para trazer Pedro até a casa dele, né? Ou seja, Cornélio, ele frequentava a sinagoga, seguia práticas como a oração, a caridade. Ou seja, Cornélio era um homem considerado um homem religioso. Ele fazia aquelas práticas, ele ia à sinagoga, dava boas esmolas, era um homem bom e temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Da mesma forma é hoje, quantas e quantas pessoas vão à sinagoga, vão à missa, vão à igreja, né? Vão aos cultos até, são tementes a Deus, são pessoas boas, dão esmolas, mas não conhecem a quem é Jesus Cristo. E aí, ali, Cornélio estava representando todos os gentios, né? Porque todos os gentios, eles iriam ser alcançados por Deus, né? E também aqui, quando a gente diz aqui, Cornélio aqui diz que suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Tá vendo? Ele não conhecia Jesus, era um homem religioso, mas tá vendo que suas orações chegavam até Deus? Então hoje, quantas e quantas pessoas hoje recebem graça, ou recebem milagres, né? Quantas e quantas pessoas hoje não conhecem a Jesus, mas são agraciadas com milagres, com dádivas de Deus, né? Ou seja, Deus, ele vê o coração sincero e se move em direção àqueles que o buscam, mesmo antes de conhecerem plenamente, mesmo antes de conhecerem plenamente o Evangelho. Por isso que nós vemos tantas pessoas em tantas religiões que às vezes alcançam graças, mesmo sem conhecer a Jesus. E isso não significa dizer que uma pessoa que está numa religião que alcança graça, que alcança milagres, não é que essa pessoa esteja salva. Ela pode alcançar milagres e não estar salva, e não conhecer a Jesus. Era assim como com aquele homem, Cornélio. E aí Deus vai mandar Pedro. Então Cornélio tem um sonho de mandar buscar Pedro na cidade vizinha de Jope. Aí no versículo 9 diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, no versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando-o, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram.
Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então aqui nós vemos que, como existia aquela diferença entre judeus e gentios, né? Então foi preciso Deus mandar um sonho a Pedro. Pedro estava na cidade de Jope, ele estava num eirado, né? E ali ele tem uma visão de ver toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves. E ele recebe uma voz e diz: mata, levanta-te. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, mas Pedro replicou: de modo nenhum. Isso significa dizer que Pedro era com uma visão como que Deus estava mostrando os gentios para serem alcançados. Mas Pedro diz: não, de jeito nenhum. Mas aí quando ele se acorda, aí ele vê que diante da casa, ali estão aquelas pessoas que foram enviadas por Cornélio. Porque Cornélio também já tinha tido sonho, Deus já tinha mandado que ele enviasse esses mensageiros lá na casa desse Simão, o curtidor, onde Pedro estava hospedado, na cidade de Jope, para que levassem Pedro até a casa de Cornélio, né? Então Pedro, como judeu, ele havia sido ensinado desde criança, né, a manter distância dos gentios e de seus costumes, né? E foi preciso ele ter uma visão, né, porque a visão ela não trata de comida. Ali, quando ele vê quadrúpedes, répteis, aves do céu, ali não se trata, ali é uma metáfora. Na verdade, trata-se de pessoas. Deus estava ensinando a Pedro que ele não era para fazer distinção entre judeus e gentios no que diz respeito à salvação. Então o Espírito Santo falou claramente para ele: não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Ou seja, Deus diz a ele: vá com eles, né? E aqui nós vamos ver agora o encontro de Pedro com Cornélio. No versículo 23 diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo.
Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificou que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele e de todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então aqui Pedro chega até Cornélio, né? Ele sai da casa onde ele estava hospedado na cidade de Jope, ele recebe os enviados de Cornélio e ali ele vai com eles até a cidade de Cesareia, na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, então ele pergunta: por que me mandaste chamar? Aí Cornélio conta a ele que recebeu um sonho, teve um sonho da parte de Deus, onde um anjo diz a ele, né, que mandasse chamar uma pessoa que estava hospedada lá na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor, para que viesse até ele. E aí Pedro diz, aí Pedro começa a pregar a palavra de Deus, e Pedro diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou na Judéia, ou seja, Pedro começa dizendo que ele estava ali para pregar o evangelho e que Cornélio, pudesse receber, né, a salvação. E ele no final ele diz: por todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então Pedro começa a falar da morte de Jesus, né? E ali Cornélio recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então isso indica que aquele homem, Cornélio, era um homem religioso, um homem que dava esmolas, um homem que alcançava graça da parte de Deus, mas ele não conhecia Jesus. Foi preciso Pedro ir até a casa dele, pregar o evangelho para ele, para que ele cresce em Jesus e aceitasse Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Da mesma forma é hoje. Nós conhecemos pessoas que muitas vezes são religiosas, pessoas boas, pessoas que recebem milagres da parte de Deus, mas que não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o evangelho. É preciso conhecer o evangelho, porque quando conhece o evangelho, está conhecendo a Jesus. Então é preciso que nós vamos à casa dessas pessoas, falar de Jesus para elas, para que elas possam aceitar o evangelho e conhecer o evangelho, porque quando elas passam a conhecer o evangelho, elas conhecem quem é Jesus, elas passam a obedecer a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e começam a crer no evangelho como remissão dos seus pecados. Isso foi feito ali com Pedro, na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, assim também é hoje. Então, no versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então aqui nós vimos, né, que ainda quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E assim como aconteceu lá no Pentecostes também, eles falaram
em línguas, né? E ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas Pedro disse que eles também precisam ser batizados com água, né? Então, aqui nós vimos que o chamado dos gentios, né, havia sido anunciado lá em Isaías 49, 6, onde Deus diz que o Messias seria luz para as nações e que o derramamento do Espírito seria sobre toda a carne, incluindo os gentios, né? Como fala assim lá em Joel 2:28, onde ele diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, o que é que nós vemos aqui no capítulo 10, né? Que Deus age além dos nossos limites, né? Porque Cornélio buscava a Deus, mas ainda não conhecia a plenitude do evangelho. Cornélio era um homem religioso, temente a Deus, fazia esmolas, e a palavra de Deus diz aqui que as suas esmolas e as suas orações chegavam até Deus, mas ele não conhecia quem era Jesus. Foi preciso Pedro ir à casa dele falar de Jesus para ele. E mesmo assim, Deus o alcançou, né? Porque quando ele ouviu a palavra proferida por Pedro, ele ali se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo. Isso nos ensina que nós nunca devemos subestimar o trabalho de Deus na vida das pessoas, né? Mesmo antes de terem um encontro pleno com Cristo, nós nunca podemos dizer fulano nunca vai ser salvo, porque o trabalhar de Deus, não é o nosso trabalhar. O que nós podemos fazer é fazer assim como Pedro, falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Pedro estava em oração quando Deus o preparou, né? Então, se nós queremos participar dos planos de Deus, nós precisamos cultivar uma vida de oração e estar disposto a deixar o Espírito quebrar os nossos preconceitos. Então nós temos que orar a Deus para que os nossos planos sejam os planos de Deus, né? E o evangelho é para todos, não há espaço para discriminação no reino de Deus, né? A igreja deve ser um lugar onde pessoas de todas as culturas, raças e histórias encontrem aceitação e salvação. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, pregar o evangelho a toda criatura. A descida do Espírito sobre os gentios, como a gente viu aqui, foi o selo divino, que eles faziam parte da igreja, né? Isso nos lembra que não são tradições ou regras humanas que determinam quem pertence ao povo de Deus, mas a obra é do Espírito, né? Nós só temos que fazer a nossa parte, pregar o evangelho. Se são pessoas que podem ser alcançadas ou não, aí é o Espírito Santo que vai dizer. A salvação não depende de mérito, mas da graça, né? Cornélio, como nós vimos, era piedoso, mas precisava ainda ouvir o evangelho. Então, boas obras não salvam. A pessoa pode ser bom, temente a Deus, fazer boas obras e mesmo assim não está salvo. Mas as pessoas têm que estarem preparadas, o coração deve estar preparado para receber a salvação em Cristo. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. Quando aquela pessoa que ouve a palavra, se o coração dela estiver aberto, aí o Espírito Santo vai ali fazer a obra, né? Porque aquela pessoa ela vai poder receber a palavra, o evangelho. E quantas pessoas, quando a gente prega a palavra, mas as pessoas continuam com o coração fechado, não querem ouvir, não querem saber de crente, não querem saber de ser crente, né? De querer saber, de querer ouvir a palavra de Deus, então é porque o coração está fechado. Mas mesmo assim a gente tem que fazer a nossa parte, levar a palavra de Deus a toda criatura, porque assim como Cornélio foi alcançado, por quê? Porque Deus usou Pedro para ir até a casa dele, para falar da palavra de Deus, e assim ele foi alcançado. E assim como nós hoje também, nós temos que fazer a nossa parte, ir na casa das pessoas e levar o evangelho para essas pessoas, até o dia que elas possam abrir o coração e a palavra de Deus entrar. Amém?